Boa tarde, gente. Vamos aí para a última aula da semana, aula 24. A aula passada eu errei, eu falei aula 22, era aula 23. Mas essa aqui é 24, tá? Falaremos hoje sobre o Império Romano, tá? A Pax Romana, tá? Você tem o período republicano, aí você vai ter o golpe de Júlio César, né, que vai assumir como ditador romano. Depois da morte, do assassinato de Júlio César, aí você vai ter Otávio assumindo o poder como imperador romano, e aí vai começar o Império Romano para valer, tá? A gente costuma falar império no sentido de dominar outros povos. Isso Roma já vinha fazendo desde o período republicano, certo? Agora, como forma de governo, o império, você vai ter a partir de Otávio, tá? Sobrinho de Júlio César, que vai assumir o poder após a morte o assassinato, né? A morte não, porque ele morreu, mas morreu matado, morte matada, como diriam antigamente, tá certo? Então, vai começar o Império Romano. E aí você vai ter uma sucessão, eu não vou entrar em pormenores, em detalhes. Você tem o texto aí que vai te dar uma visão mais detalhada do funcionamento. Mas o Império Romano, esse período de Pax Romana, né? Inicialmente, embora um formato de governo mais repressivo, menos justo, menos justo, acho que é a palavra mais correta, do que a República, que a República, de um jeito ou de outro, mesmo que por vias tortas, você tem a participação popular. É claro que a República Romana, a gente sabe que ela era permeada por corrupção, né? As pessoas compravam votos, você tinha capangas que obrigavam as pessoas a votar nos patrícios. Então a República Romana tinha diversos problemas, mas ela era muito mais justa do que o Império. O Império, a decisão ela é de uma única pessoa, e aí você fica a cargo da sanidade dessa pessoa. O que em Roma é um grande problema. Tá? Não é o caso de Otávio, não é o caso de Júlio César, mas você vai ter na história romana diversos imperadores bumbum tantã, cabeça viaja. Tá? Você tem casos assim extremos de loucura. Você vai ter entre os imperadores romanos, em Roma, não só no Império, mas em toda a história desse período romano, de dominação romana, você vai ter o hábito das famílias casarem parentes, para que a herança, para que a riqueza não saia da família. Tá? É um negócio meio confuso, mas a mulher não pode ter propriedade. Esse período todo esse período da antiguidade, ele é marcado por um machismo exagerado. A Idade Média também, a mulher vai passar com justiça, de forma correta, a se equiparar ao homem novamente há pouco tempo. E ainda está em processo. No caso do Brasil, vocês sabem muito bem que a mulher é tratada com violência, a mulher é tratada com desdém, que o machismo ainda impera em terras brasileiras. Tá? Infelizmente, a gente ainda está lutando contra isso. Espero que a geração de vocês, seja a geração que vai enterrar essa idiotice de vez. Mas em Roma, a mulher não podia ter propriedade privada. Ela não podia ser dona de nada. Então, muitas vezes, quando o marido, uma família rica, os patrícios, riquíssimos, quando o marido morria, se ela não tivesse um filho homem, ela perderia tudo. Então ela casa a filha com outra pessoa, de outra família, essa riqueza passa para outra família, porque vai pertencer ao homem. Então, para evitar que a riqueza se dissolva, muitas vezes casam dentro da própria família, irmã com irmão, filho com mãe. É um negócio meio estranho. Para os nossos padrões de hoje é absurdo. Tá? Para os nossos padrões cristãos, são pecados mortais, mas que para eles lá, entre as famílias abastadas, as famílias ricas, era um hábito normal. E é comprovado cientificamente que esses casamentos consanguíneos de pessoas, parentes próximos, e quanto mais próximo, pior é, os filhos têm tendências a ter problemas, a ter deficiências físicas e muitas vezes mentais.
Então em Roma você vai ter isso aos montes. Você vai ter imperador, malucaço. Você tem imperador que condecorou o cavalo dele, nomeou o cavalo general de Roma. Cavalo bicho. Ele nomeou como general romano. Você vai ter outro que manda pôr fogo. Em Roma, na cidade de Roma. Então você tem Calígula que nomeia o cavalo. Você tem Nero que manda pôr fogo. E esses são exemplos de maluquices assim das mais absurdas que esses caras faziam. Porque todo o poder da Europa inteira, esses caras dominaram tudo. Todo o poder na mão de uma pessoa só. Não tem quem controlar essa pessoa. E ainda essa pessoa tem uns parafusos soltos, ou nem tem os parafusos, que não era muito incomum, não. E aí você tem uma receita que é óbvio que vai dar problema. Tá? E Roma teve vários casos desses. Vários, não foram alguns, não. Quem tiver curiosidade pode procurar aí as maluquices de Calígula, de Cláudio, de Nero, de tantos outros. Coisas assim das mais malucas possíveis, tá? Mas esse período imperial, além dessas doideiras, ele teve um progresso gigantesco para os romanos. Foi o período onde eles alcançaram o tamanho máximo do império. Vou colocar o mapa aqui. E aí você vai ver que esse Império Romano ele é maior do que todos os outros que existiram. Tá? Então você tinha primeiro o Império lá da Mesopotâmia, que era grande, você tinha o do Egito, que era grande. Depois vieram os persas e unificaram tudo isso, transformaram em um império muito maior. Depois os gregos vão dominar e dominar uma parte da Índia, vão criar algo muito maior. E os romanos vão criar um império absurdamente gigantesco. Eles vão dominar todo o contorno aqui do Mediterrâneo, a maior parte da Europa, parte da Inglaterra. Os romanos vão dominar o mundo conhecido quase que totalmente, tá? Por um bom período. E isso vai trazer um progresso gigantesco para os romanos. Esses romanos vão aplicar, vão construir, vão criar, vão aplicar um monte de coisas, de novidades, que vão trazer um legado gigante para a civilização. Na próxima aula eu vou colocar isso. Estruturalmente, estradas, cidades. Os romanos vão criar um monte de coisa. Mas, aí a gente não pode perder de vista. Toda essa riqueza, toda essa glória romana, ela é construída por milhões e milhões e milhões de escravos. Quando os romanos invadem uma região, eles escravizam os habitantes. Vendem. É a primeira vez na história que a pessoa vai ser vendida como objeto. Você já teve escravidão na antiguidade, você teve escravidão entre os persas, entre os egípcios, entre os gregos, mas era uma escravidão que você prendia a pessoa na guerra e ela passava a ser seu escravo. Os romanos vão elevar isso para um nível maior. Você vai ter pessoas especializadas, soldados especializados em ir lá lutar, prender os escravos, prender os habitantes e vender como escravos. Vai virar um comércio. Você vai vender gente, como se fosse qualquer uma coisa, uma caneta. Você vai pegar a pessoa, pôr lá no mercado e vender. O que foi feito depois aqui, muito tempo depois no Brasil, com os africanos. Aquilo que se fazia com os africanos no Brasil, aquele absurdo, já foi feito em Roma. Milhares não, né? Mas pelo menos 1000 anos antes. Para mais de 1000 anos. Então, eles vão desenvolver esse sistema de trabalho baseado no trabalho dos escravos. Quem vai construir, quem vai trabalhar são os escravos. Os romanos eles vão lutar, conquistar terras, dividir entre os patrícios, entre os soldados, prender as pessoas e vender como escravos. Então a riqueza e a glória do Império Romano, que vai sustentar uma vida luxuosíssima dos romanos, que vai sustentar a criação de diversos benefícios para a civilização, mas à custa do trabalho e do sangue dos escravos. Tá? Que você vai ter, no auge do Império Romano, uma quantidade de escravos absurda. Você vai ter, no auge do Império Romano,
a gente pode definir assim, que ou você é romano, que é uma parcela pequena, ou você é escravo dos romanos. Então, é uma coisa complicada você gerenciar. Complicado assim, você glorificar uma evolução dessa, sem considerar que isso foi feito por trabalhadores escravos que fizeram a força, é meio complicado. Você elevar o status desse império é uma maravilha. Maravilha, peraí, uma maravilha não pode. A gente não pode considerar uma maravilha algo que foi feito às custas da vida ou da liberdade de milhões de pessoas. Tem esse porém. Então, são coisas que a gente precisa refletir. O Império Romano é grande, é o maior de todos. Todos os impérios tiveram escravos, todos os impérios tiveram escravos. O tratamento dado a esses escravos no Império Romano foi para um nível muito pior. A quantidade para um nível muito acima. Então tudo isso tem que ser refletido. A riqueza, a glória, todo o status do Império Romano, ou do grego também, todos esses impérios, a gente não pode perder de vista que ele foi construído pelo trabalho, pelo sangue de milhões de escravos. E muitas vezes a gente pode fazer um paralelo com o mundo de hoje. Nós temos pessoas vivendo num luxo absurdo, que é sustentado pelo nosso trabalho. Mas nós não somos escravos. Não. Mas quem sustenta essa riqueza toda somos nós. Você tem aí as duas pessoas mais ricas do mundo, elas têm mais dinheiro do que 5 países juntos. 5 países inteiros juntos. E você tem 2 pessoas que têm mais dinheiro que 5 países. Tem alguma coisa errada. Tem gente trabalhando para sustentar essa riqueza. Então a gente tem que refletir sobre essas questões. Mesmo no Brasil, mesmo em todos... No Brasil, muito. Você tem uma parcela pequenininha da população, 1%, 2% da população, que tem mais da metade do dinheiro do país inteiro. Essas coisas precisam ser questionadas, a gente precisa pensar nisso, tá? Pelo menos entender que isso acontece. Você só consegue mudar a sua história quando você conhece a história, por que você está naquele lugar, tá certo? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, o Império Romano ele vai encontrar o auge, o Império Romano das lutas de gladiadores, o Império Romano das corridas de bigas. Quem não sabe o que é biga, é uma carruagenzinha com 2 cavalos. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. No Império Romano você vai ter a construção de grandes coliseus, onde as pessoas são circos romanos, onde as pessoas vão lá assistir. No Império Romano você vai ter o surgimento da cultura do pão e circo, que muita gente acusa os políticos brasileiros de fazerem o mesmo aqui, enquanto você der um pouco de comida e diversão para o povo, ele não vai perceber a exploração que ele está sofrendo, os problemas que ele tem. Muita gente acusa os políticos brasileiros de fazerem o mesmo, de dar um mínimo para a pessoa se sustentar, umas festas e fazer com que tudo fique bem. Então o Império Romano ele vai ter esse lado. É um império gigantesco, glorioso, mas que vai trazer todas essas questões para que a gente reflita. O quanto que a gente ainda vive na mesma lógica do Império Romano. O quanto esse Império Romano impactou o mundo e ainda impacta. Você teve durante a história várias vezes, quando a gente vai começar a falar de Idade Média, Idade Moderna, e até Idade Contemporânea, os nossos tempos, e você vai ver que por várias vezes ditadores, líderes políticos tentaram reeditar o Império Romano, criar um novo império grandioso dos moldes do Império Romano. Isso não é tão antigo, não. Há menos de 100 anos, na Alemanha, na Europa, o Adolf Hitler tentou reeditar Napoleão tentou reeditar, Carlos Magno tentou, Otto tentou, tantos imperadores europeus líderes europeus tentaram reeditar, reconstruir o antigo Império Romano. Então,
É importante entender a grandeza, o poder, mas não perder de vista todas as questões, todos os problemas que esse império trouxe com ele. A forma como ele foi construído, como ele era sustentado, como o povo era tratado, como se construiu, a custa de que tudo foi construído, todas as vantagens que são inúmeras, todo o legado do Império Romano, e pôr na balança ao custo do que todo esse legado foi construído. Entender a diferenciação entre progresso e avanço, o que é melhor. Teremos todas essas discussões, mas o importante que eu queria deixar nessa aula de hoje é isso, que vocês pensem na grandeza, no tamanho do império, como ele era luxuoso, como ele era rico, como ele era glorioso, mas não percamos de vista a base, de onde vem o apoio, a base para que tudo isso possa ser construído. Tá? E aí você vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas escravizadas, pessoas como vocês, como eu, pessoas simples, de família pobre, que foram dominados, escravizados e trabalharam que nem uns até a morte, para sustentar a riqueza e o luxo e a grandeza de uma minoria de pessoas. Tá certo? Próxima aula falaremos do legado romano, o que os romanos deixaram pra gente, que muitas das coisas, grande parte, muitas mesmo, a gente utiliza até hoje. Até a próxima aula, gente. Essa é a última da semana, agora só semana que vem, na segunda eu posto as aulas 25 e 26. Fui!